Você sabe qual é o país que mais persegue a cristãos em todo o mundo? Antes de eu te dar a resposta, dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber mais vídeos e ficar por dentro do que está acontecendo, tanto aqui no Brasil como também no mundo, ok? Temos aqui no site a referência, a data dessa publicação foi do dia 20 de 1 de 2022 deste ano, ok? Então assim, é bem recente. E vamos acompanhar aqui, olha só o tema. Afeganistão lidera a lista dos países que mais perseguem cristãos no mundo, diz ONG. Agora, entenda o que está acontecendo. Por que eles perseguem tanto aos cristãos? Eu vou te dar essa resposta depois de nós lermos essa matéria. Veja bem. Mais de 360 milhões de cristãos em todo o mundo sofrem perseguição e discriminação em consequência da fé, apontou o relatório anual da ONG. É muita gente, são muitas pessoas que são presas ilegalmente e até mesmo mandadas para o outro lado, se é que você me entende, por causa da fé. É um absurdo isso. Em pleno século XXI, nós vemos intolerância religiosa. Na realidade, todo tipo de intolerância, ela é algo terrível, algo que nós não podemos aceitar, seja religiosa, seja de gênero, seja de qualquer situação. Nós não somos obrigados a concordar com as pessoas, mas isso que está acontecendo no Afeganistão, não apenas no Afeganistão, que eu vou mostrar para vocês, é inaceitável e inacreditável. Veja o que diz aqui. O relatório destacou 50 países onde até 100 milhões de cristãos enfrentam perigo por causa das suas crenças. São 50 países que perseguem a cristãos, ou mais. Às vezes as pessoas focam apenas em países como Coreia do Norte e a China, mas a China está em 17º lugar em número com relação ao Afeganistão, que está em primeiro, que ultrapassou a Coreia do Norte, como aqui está escrito. No topo da lista estão Afeganistão, Nigéria e Índia. A China aparece em 17º. O país do Oriente Médio, que desde agosto de 2021 é controlado pelo Talibã, encabeça a listagem de nações mais perigosas do mundo para os fiéis que seguem o cristianismo, desbancando a Coreia do Norte da liderança pela primeira vez em 20 anos. Então, durante 20 anos, a Coreia do Norte estava encabeçando essa lista, né, de países que perseguem a cristãos. De acordo com o presidente da Portas Abertas, David Curry, o desastre humanitário em Cabul trouxe repercussões massivas. A grande questão dos refugiados desencadeada pela tomada do poder significa que os talibãs tentarão, olha aqui, aqueles suspeitos de serem cristãos, bem como aqueles de diferentes visões políticas. Em outubro, a Comissão da Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos informou que as condições para as minorias religiosas no Afeganistão se deterioraram desde que a organização islâmica assumiu o controle do país. Em relação ao resto do mundo, segundo Christian Nani, diretor de Portas Abertas Itália, a intolerância atingiu um nível recorde. Terrível, né? Quanto mais pessoas que têm essa mente de terror, essa mente de querer incentivar o terrorismo assumem o poder, mais e mais os níveis, os recordes de intolerância crescem. Ou seja, aonde está a intolerância, né? A intolerância está no radicalismo, pessoal. Então, desde que realizamos este relatório, há cerca de 30 anos, este é o nível mais elevado em termos absolutos de perseguição. Um cristão em cada 7 no mundo é perseguido. Na África, um cristão em cada 5 e na Ásia, 2 em cada 5. Ou seja, com relação a esses números, a perseguição na Ásia é o maior, está mais concentrada. Estamos assistindo ao crescimento de um fenômeno que diz respeito à vida de comunidades e de indivíduos cristãos, sob vários pontos de vista, relatou a liderança ao portal. O estudo da Portas Abertas também relatou que 5.898 cristãos foram mandados para o outro lado
por sua fé em 2021, no ano passado. Olha esse número, gente. 5.898. Por que essas coisas elas não são relatadas na mídia? É uma pergunta que eu faço. Por que isso não é falado com mais veemência e frequência? Né? Número que representa um aumento de 24% em relação a 2020. Houve um crescimento de 24% na perseguição. Cerca de 79% dessa situação de perseguição, 4.650 ocorreram na Nigéria. Aproximadamente 11%. 620, como aqui vocês podem ver, foram no Paquistão. Na Índia, Curry aponta que as políticas do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e seu partido Bharatiya Janata, o BJP, são responsáveis por uma agenda nacionalista que criou uma narrativa de que os cristãos são inimigo e encoraja multidões a atacar os crentes. Você sabia disso? Você viu isso na televisão aberta ou fechada? Você chegou a ter essa notícia? Aqui nesse canal você vai ter essas notícias. Porque nós não vamos esconder de você o que está acontecendo. Porque muitas pessoas falam assim, não, está vendo perseguição das minorias. Mas e a minoria cristã em países como esses, países fechados? Isso não tem sido relatado, não tem sido falado. Olha o que esse homem chamado Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, ele está fazendo lá na Índia. Ele está dizendo que os cristãos são inimigo e encoraja multidões a atacar os crentes. Eu me lembro da Alemanha nazista. O que Adolf Hitler inculcou na mente do povo alemão através de propagandas, as propagandas nazistas. Eles diziam que os judeus eram inimigos, culpavam os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e incentivou o povo a odiar os judeus. E lá na Índia, esse homem aqui, esse senhor aqui, esse elemento, ele está incentivando o povo indiano a acreditar que os cristãos são inimigo e até está encorajando a atacar os crentes. Você sabia disso? Olha aqui, o relatório da ONG trouxe o dado de que 1.310 cristãos foram detidos ilegalmente no país no ano passado, ilegalmente, por motivos relacionados à fé, só porque creem, porque acreditam num Deus, acreditam em Jesus, ou enfim, foram presos. Ora, mas que democracia é essa? Não há democracia nesses lugares, né? E falando em países que não são democráticos, eu gostaria de mostrar aqui essa situação, por exemplo, da China. Olha o que a China fez com uma embarcação, aqui está falando, uma embarcação de cristãos, uma cidade lá chamada, deixa eu ver se eu acho aqui, Daishan, em Shenyang. Eles fizeram o seguinte, eles removeram à força as cruzes e os símbolos cristãos que estavam no barco pesqueiro. Eles ainda ameaçaram cancelar as licenças de pesca de embarcações que insistissem em usar o símbolo. Veja mais aqui, olha só o que aconteceu com esse pessoal dessa embarcação. Retiraram ou pediram para não colocar o nome de Cristo na embarcação. Veja o que está escrito aqui. Só porque eles acreditam em algo diferente. É um absurdo. Cerca de um terço, 70 mil residentes na ilha de Kashan são cristãos. Então há muitos cristãos nessa ilha, lá na China, aonde eles estão sendo o quê? Perseguidos. Olha aqui, cultuam uma crença tida como ilegal para a China e frequentam igrejas domésticas clandestinas. É realmente um absurdo, gente. Será que nós vamos ver essas notícias nos jornais abertos? Será que eles vão noticiar isso, mostrar a realidade do que está acontecendo em mais de 50 países no mundo? Será? Aqui vocês vão ver. Ok? Então, mais uma vez eu peço para vocês ativar o sininho, se inscreverem no canal. Ok? O canal está crescendo. Eu quero agradecer a todos que têm participado, que se inscreveram. O canal está ficando cada dia maior, com o número de inscritos maior. E isso é muito importante.
porque nós temos que crescer. Ok? Democracia é isso. Democracia, ela atinge crescimento, ela alcança crescimento, diferentemente de coisas que são fechadas, que querem remover o seu direito de falar, o seu direito de se expressar. E é o que está acontecendo em muitos países comunistas. Ok? Então nós temos que lutar para que isso não aconteça no nosso país. O Partido Comunista Chinês está lá na China, está fechando a boca das pessoas e impedindo que as pessoas tenham a sua própria fé. Olha só o que está escrito aqui. Os censores também são acusados de apagar a palavra Emanuel, nome profético de Cristo em hebraico, que significa Deus conosco, que estava pintada nas embarcações. Eles pediram para arrancar, porque estava escrito ali o nome de Jesus. Lá neste lugar, eles não perseguem outras religiões, eles só perseguem o cristianismo. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar esse texto para vocês. Esse texto que está na Palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 37. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É inacreditável que tem pessoas que possam odiar aos cristãos que pregam o amor, gente, que pregam a tolerância. O verdadeiro cristão é tolerante. O cristão não é intolerante. O próprio Messias, o próprio Cristo pregou sobre a intolerância, que não se deve ser intolerante. Por que que eles perseguem a este povo? Por quê? Porque o cristão, a palavra de Deus, ela abre os olhos, ela traz conhecimento, e através do conhecimento as pessoas serão libertadas de sistemas políticos, de prisões, que na verdade se trata da falta do conhecimento, e é por causa da falta do conhecimento que muitos estão sendo aprisionados e destruídos também. Entende? Então eles não querem que nós conheçamos a Cristo, que nós conheçamos a verdade. Mas a palavra de Deus ela vai correr para os quatro cantos dessa terra. Até mesmo nesses países fechados, a palavra de Deus vai entrar. E muitas pessoas serão transformadas. Amém? Fiquem aí com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.